tenha uma boa qualidade de sono. Quem sou eu? Eu sou Eliane Gonçalves Lopes Tomelin, sou formada em aromaterapia e formada em educação física pela Faculdade de Jacarezinho, no Paraná. Atualmente eu estou morando em Portugal, mas eu vivi minha vida toda no Brasil. E hoje eu estou aqui em especial para conversar com vocês sobre exercite-se e tenha uma qualidade de sono. O caminho para uma boa noite de sono. Fica comigo aí que é esse o nosso papo de hoje aqui com vocês. Primeiro eu quero falar sobre as nossas escolhas. Quais são as escolhas da tua vida? Eu fiz um acróstico que lá no YouTube vai estar determinado ali o acróstico com as letras da palavra escolha, que aqui está. Exercícios, sono, conhecimento, óleos essenciais, lazer, hidratação e alimentação. E hoje eu vou falar para vocês sobre o exercício físico e como que isso implica na sua noite de sono. A primeira live que eu fiz foi na terça-feira, tá aqui no YouTube, a playlist sobre o sono. Então é o básico do sono, porque dormimos quando dormimos bem e o sono é vital para o nosso bem-estar. A segunda live que eu fiz no YouTube foi sobre os ciclos do sono. Então ali, os sonos dos bebês, das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos e como que é esse ciclo? Quantos ciclos de 1h30 nós devemos ter para ter um sono bom? Então isso, tem curiosidade? Vai lá na minha playlist e busque sobre esse tema que eu já conversei. A minha terceira live foi sobre os mitos e verdades sobre o sono. Quantas coisas a gente escuta, né, falar ali. O que está aqui no YouTube agora é o terceiro que eu coloquei. Eu coloquei 10 coisas importantes ali. O cochilo longo com mais de 30 minutos prejudica o sono da noite? Então, se isso é verdade ou se isso é mentira. Tá aqui, os 10 mitos e verdades sobre o sono. Vai lá na playlist também e descubra quais são os mitos e verdades, que hoje eu não vou estar falando sobre isso aqui. O meu quarto vídeo, que está na playlist ali do sono, fala sobre o sono e a alimentação. A última refeição, o que comer e quando comer, né? O que comer e o que não comer na nossa última refeição. Gente, isso é muito importante, muito importante. Nossa, é assim, fundamental para a nossa noite de sono, uma boa noite de sono. E hoje é meu quinto vídeo e eu vou falar sobre o exercício físico e o sono. Conta para mim como é que está o seu exercício físico e como é que está a sua noite de sono. Tem dormido bem? Tem praticado exercício físico? Como que está essa tua vida quanto ao exercício físico e a noite de sono? O sono da gente, ele é fundamental. A gente pensa que a gente perde tempo dormindo. Não, o nosso corpo ele precisa fazer trocas de tudo, inclusive das coisas que estão entupindo a nossa mente. É durante o sono que você resolve os seus problemas. Agora, se você não tem uma noite de sono de pelo menos 1h30 cada ciclo de sono, você tem que ter de 5 ciclos de sono a 6 ciclos de sono por noite para ter um sono que descarrega, que realmente limpa, que te restaura. Então é nesses poucos tempos ali no sono REM. O sono REM ele dura de 15 a 20 minutos e o ciclo inteiro é de 1h30. Então pensa só, você dorme 1 hora, levanta para fazer xixi. Dorme 1 hora, levanta para olhar o celular. Dorme 1 hora, levanta porque alguém fez um barulho em casa e você acordou. Você não vai chegar nunca no teu sono REM. E você não vai ter aquele sono que descansa, aquele sono que é seletivo, que seleciona aquilo que é importante e não é importante no seu sono. Então, hoje é sobre o exercício físico, que é muito importante e as pessoas estão esquecendo de ter um exercício físico de qualidade, pensando que, mas eu trabalho, eu ando 15 quilômetros lá dentro da minha escola, trabalhando, eu sou empregada doméstica, eu faço exercício o dia inteiro. Não é esse tipo de exercício que faz o nosso corpo trabalhar, tá? O exercício físico que faz o nosso corpo trabalhar é aquele exercício que a gente faz assim, meia hora
que o nosso corpo possa estar fazendo uma circulação qualitativa e igual no nosso corpo. Então, assim, quando você faz o exercício que ele é pesado demais, mas ele não tem uma sequência equilibrada, esse exercício não vale para a tua noite de sono. Estamos falando em noite de sono, tá? Noite de sono de qualidade. Então, vamos ver o que eu preparei para vocês aqui, ó. Noite de sono de qualidade. Primeira coisa, né? O poder que o exercício tem sobre o sono. O que nós vamos ver hoje aqui, ó? Umas dicas científicas. Nós vamos ver quando e como se exercitar, curiosidades sobre o exercício físico, estudos científicos e o científico, eu digo ali, são os livros, né? E o óleo essencial hortelã-pimenta, que é o meu óleo escolhido para falar hoje sobre atividade física. Eu não coloquei ali o Deep Blue, mas, gente, isso aqui é ouro para quem tem dor nas pernas e dor nas costas. Fantástico. Mas o hortelã-pimenta é o nosso óleo especial que a gente vai estar conversando hoje com vocês aqui. Primeiro, dicas científicas para otimizar a sua noite de sono com exercício físico. Vamos ver ali, ó. Então, o exercício, ele aumenta o tempo real do nosso sono. Então, quando você faz exercício físico, aquele ciclo, cada ciclo daquele de 1h30, que são o ciclo circadiano, ele fica completo. Porque o exercício físico, ele consegue fazer com que você se aprofunde nesse sono mais revitalizador. O tempo de qualidade, então o exercício físico, ele faz isso. Ele regula o ciclo circadiano. Então, ele faz com que essa 1h30, ela seja profunda e igual. Né, todos esses ciclos ali. Quer saber o que é ciclo circadiano? Vai no meu vídeo 2 que eu falo sobre o ciclo circadiano. Na minha playlist do YouTube tem ali sobre o sono, né? Ele aumenta as ondas de sono. Então, ele aumenta aquelas ondas lentas do sono, que é muito importante para manter o nível do sono. O exercício físico aumenta essas ondas leves do nosso sono, né? As ondas lentas do nosso sono, né? E ele faz a recuperação mental e física acontecer durante esse ciclo aumentado, né? Esse ciclo, o exercício físico faz isso. E alivia o estresse e a ansiedade. Olha só essa parte do estresse e da ansiedade. Como isso está muito aflorado hoje, né? As pessoas não estão conseguindo sair desse ciclo de estresse e ansiedade, né? E uma das coisas terríveis é que as pessoas não estão mais praticando exercício físico. As pessoas estão sedentárias, as pessoas estão em casa dormindo, rolando o celular com a cabeça torta. Isso vai causar uma compressão na coluna cervical e ainda vai prejudicar a sua noite de sono, né? A cabeça fica um balão, porque aquela luz azul que o celular traz para os olhos da gente, ele faz com que o nosso corpo fique o tempo todo achando que é dia, e isso não é bom. Então, o exercício físico, ele vai fazer com que alivie o estresse e a ansiedade. E por que isso acontece? Porque o exercício físico, ele faz uma liberação de endorfinas, que é o hormônio calmante do nosso corpo. Então, se você faz exercício físico de forma regular, de forma bacana, você vai liberar a endorfina e vai ter uma noite de sono agradável. Quando e como se exercitar? O movimento certo faz a diferença. Então, assim, ó, vamos pensar em noite de sono, porque existem exercícios físicos para tudo que você queira. Ah, eu quero aumentar o meu tônus muscular. É academia, gente. Não tem o que ver. Você vai fazer uma academia, mas a tua noite de sono tá boa, tua alimentação tá regulada, você tá colocando nutriente suficiente para dar esse up no teu músculo para que ele possa crescer. Não adianta você estar fazendo um jejum
e tá indo para academia para aumentar a massa muscular, porque você vai perder massa muscular quando você vai fazer um negócio desse, porque o corpo ele precisa de nutrientes para estar fazendo aquilo acontecer. Agora você não tem uma boa noite de sono, você vai para academia para criar músculo, me desculpe, você vai ter que criar um problema na sua vida, né? Porque o exercício é muito intenso. Então nós vamos ver aqui, ó, quando e como se exercitar, tá? Então assim, ó, o timing e a intensidade são cruciais, né? O que é o timing? O timing é assim, é o horário do dia que você vai fazer essa atividade física, a frequência, quantas vezes por semana, a duração, quanto tempo de exercício você vai estar fazendo, a sequência do exercício escolhida, o período de descanso entre um dia e o outro dia. Não adianta também eu pensar assim, eu vou fazer exercício todos os dias, exercício intenso, né? Teu corpo não vai descansar, tem que ter um tempo. E a alimentação também é importante quanto a esse time. Então, esse aqui é uma preparação do teu exercício físico, né? Então, o que é importante aqui, ó? Melhor horário para fazer exercício físico, guarda bem isso agora, hein? Guarda bem isso. Melhor horário para fazer exercício para regulação do sono é de manhã ou no início da tarde, tá? Quando você faz um exercício físico mais intenso no começo da noite, o teu corpo, ele reage diferente. Então, assim, ó, pensando nas pessoas que têm problemas para dormir, tá, gente? Eu, quando adolescente, eu jogava vôlei à noite, chegava em casa 10 horas da noite, comia um prato de arroz e feijão e dormia uma noite de sono maravilhosa. Então, assim, eu não tinha problema de sono, eu era adolescente, né? Os problemas na minha mente eram outros, né? E eu estou falando para as pessoas que têm problema. Você está com problema para dormir, o que você vai fazer? Então, uma delas é atividade de manhã e atividade no começo da tarde, né? O exercício intenso antes de dormir não é bom. O exercício leve antes de dormir pode ser. Então, assim, você está fazendo a sua atividade física durante a manhã, ali aquele sol da manhã, as pessoas da Ásia, eles usam muito o sol da manhã para fazer o exercício, eles fazem ali, como é que é o nome daqueles exercícios deles ali? Alguém sabe? Coloca no comentário para mim ali. Eles têm Tai Chi Chuan, né? Que eles fazem os exercícios lá com o sol pegando neles ali, né? Muitas pessoas fazem yoga também no nascer do sol. Gente, isso é uma descoberta, tá? Isso é uma descoberta para a nossa vida, fazer esse tipo de exercício físico no nascer do sol, porque nós estamos revitalizando a nossa vida com o nascer do sol. Eu costumo muito correr de manhãzinha cedo, assim, tipo 7 horas da manhã, aquele sol delicioso, aquele sol iniciando também, não é no nascer do sol, mas o sol já está ali, né, novinho pra gente. E eu vejo os animais tomando sol nesse horário. Olha como os animais sabem das coisas. Eu vejo cachorro dentro das suas casas, até ali, né, portãozinho trancado, e ele achou o lugarzinho do sol e tá ali tomando seu solzinho. Quando eu passo aqui na Ria, que eu moro em Portugal, em Aveiro, em Portugal, aí tem a Ria, aqui tem muitos patos na Ria, né? Eles estão ali no lugarzinho do sol, todos eles tomando sol nesse horário. Coisa mais linda. Já vi em Joinville preás, gente. Eu saí uma vez para correr bem cedinho, porque os preás, eles saem para tomar sol 6 horas da manhã, porque às 7 horas da manhã tem muito carro passando aonde eu morava ali, que era mais central, né? Ali 7 horas era muito carro, então os preás não saíam. Mas quando era 6 horas da manhã que eu passava, eu amava correr às 6 horas da manhã só para ver os preazinhos. Aí eu ficava um pouquinho, parava de correr até, né? Ficava um pouquinho longe deles, vendo. Eles saíam com família inteira, aqueles preazinhos desse tamanho, coisa mais rica do mundo, né? E eu via eles saindo ali para tomar sol. Eles saíam para tomar sol. Gente, olha que impressionante. E nós, nesse horário, muitas vezes nós estamos, né, ainda dentro de casa, sem tomar esse sol da manhã, que é o sol maravilhoso. Então, assim, ó, melhor horário para exercício físico, manhã e início da tarde, juntamente com o sol. Já fica ali uma dica de ouro pra gente, né? Tá, exercício intenso antes de dormir, para aquele que tem dificuldade para dormir, beleza? Exercício leve, sim, tá com dificuldade para dormir?
pode levantar, vai num lugar ainda com luz mais escurinha, assim, ó, faz alongamento, faz ali uns 15 minutos, alongamento, respiração. Se sabe fazer yoga, faz uma yoga, né? Se não sabe, faz um alongamento, qualquer alongamento que você faça já tá valendo. E volta pra cama. Depois você volta e me conta nos meus vídeos aqui se dá certo ou não dá certo, tá? Então, exercícios leves. E também assim, caminhada 1 hora antes de dormir. Sim, caminhada 2 horas antes de dormir. Maravilha, né? Não prejudicam, pelo contrário, ele vai ajudar o seu desempenho na sua atividade. Vou falar agora algumas curiosidades sobre o sono, né? Aqui, ó, uma curiosidade, gente, sobre o exercício físico e o sono. No exercício físico moderado, nós liberamos endorfinas. E no exercício físico intenso, adrenalina. Então, que hora fazer o exercício intenso e que hora fazer o exercício moderado? Que hora liberar a adrenalina e que hora liberar a endorfina? Os dois são bons? Os dois são excelentes. Só que nós temos que ver que hora que nós vamos fazer cada um. Adrenalina, exercitar-se, ele traz bem-estar e excitação para o nosso corpo. O melhor horário para a liberação da adrenalina é de manhã e início da tarde. Porque ali você vai liberar adrenalina, você vai ficar preparado para o seu dia e esse exercício físico lá da manhã vai trazer uma boa noite de sono para você. E a endorfina, exercício moderado, ele libera endorfina. Tanto é que quando a gente faz alongamento não dá sono, gente, né? Faz um alongamento aí, ó. Faz comigo ali. Um alongamento, alonga. Deu sono em alguém aí de me ver bocejar, porque eu bocejo, diz que bocejar e coçar é só começar, né? Se um faz, o outro tem vontade de fazer também, né? O exercício, a endorfina, ela é liberada com o exercício moderado, que ele traz bem-estar e sono e é ideal antes de dormir. Então, essa é uma curiosidade ali para a gente colocar. Então, vou falar assim, ó, temperatura do corpo. Por que nós não podemos fazer exercício intenso antes de dormir? Porque o nosso corpo, ele precisa baixar a temperatura antes de dormir, certo? E o que o exercício intenso faz? Eleva a temperatura. Nós devemos baixar o batimento cardíaco. O que o exercício intenso faz? Eleva a quantidade intensa, né? Então, o exercício físico antes de dormir não é recomendado. Então, pelo contrário, o exercício físico moderado pode, porque quando você faz um alongamento, você relaxa os teus músculos. Quando você faz uma respiração de yoga, você relaxa os teus músculos. Então, isso é muito importante para a nossa hora de dormir, tá? Vamos falar aqui sobre os nossos estudiosos. Agora, ó, tem muitos livros gratuitos na internet, gente. E eu tô lendo vários livros. Eu tenho um método de leitura que é o método de leitura auditiva. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu coloco o PDF, eu tenho um aplicativo no meu celular que ele lê o PDF para mim. Então eu coloco no fone de ouvido. Quando eu coloco fone de ouvido, parece que a minha mente está falando comigo. Parece que eu já sei aquilo e minha mente está ali conversando. Quando que eu coloco isso para ler? Não é dormindo, tá, gente? Eu coloco enquanto eu faço o almoço. Agora, colocando no almoço, eu já vou colocar o meu livro de leitura ali. Eu coloco quando eu faço as minhas corridas, eu coloco meu fone de ouvido e saio para minha corrida, aonde eu vou estar tendo conhecimento e correndo ao mesmo tempo. Quando eu limpo a minha casa, e para mim funciona muito bem. Funciona para as pessoas que são hiperativas e são auditivas. Aquela pessoa que pega um livro e fala assim, ai, o cheirinho do livro, ai, eu amo folhear o livro, eu amo ver o livro. Ela é visual, então não vai funcionar. Ela vai colocar e vai ficar irritada, né, de estar ouvindo o livro, porque o seu tipo físico é o tipo visual, tá? Então tem ali, nós temos tipo físico auditivo, sinestésico e visual. E nós estamos falando do tipo auditivo, que sou eu, e o sinestésico, aquele que é a pessoa acelerada, que gosta de estar fazendo atividade o tempo todo. Então eu tenho aqui 4 livros que eu coloquei, ainda vou colocar um 5º livro ali, ó. Quem quiser esses livros, vou falar para vocês, pede para mim,
no particular, entra lá no meu perfil, me segue e diz assim, eu quero. Então, um deles é o livro do Matthew Walker, que ele fala o porquê dormimos. Esse livro eu já falei no primeiro dia, que ele fala no geral porquê nós dormimos. Ele é um cientista muito bom ali. E o outro é o Guia de Atividade Física, que ele é muito bom, ele é do Ministério da Saúde e ele está liberado na internet, gratuito. Sabe o que é o negócio, às vezes, que esses livros são liberados e ninguém lê? Porque a gente não sabe procurar. Às vezes eu perco tempo, tá? Eu coloco ali um título, eu escrevo o título na internet e marco assim, PDF. Aí ele me mostra vários livros, daí eu vou vendo ali, se ele aparecer, então eu coloco ali PDF, ele já aparece do ladinho ali o livro, você pode clicar e baixar, que ele baixou na hora. Se ele manda para um link, eu acho complicado estar clicando em links na internet que leva para outras coisas que a gente não sabe para onde está levando a gente, né? Então ali eu baixo o livro, levo para o meu leitor de PDF e ali eu leio. Se alguém tiver curiosidade de saber como é que funciona, é só perguntar, gente, eu não cobro nada para isso, eu ensino, porque eu acho que nós devemos ter conhecimento, porque o nosso povo morre por falta de conhecimento, está na Bíblia. Tá? Nós não buscamos conhecimento e depois nós ficamos lamentando as escolhas que nós tomamos, porque a gente não tem conhecimento para ter uma nova escolha. O outro livro que eu tenho ali é o Atividade Física na Promoção da Saúde, é tudo sobre atividade física, tá? Esses livros aqui, ó. Então, são um grupo de estudantes que fizeram uma pesquisa científica, e eu gostei bastante desse, que é o Fábio Tomás, Cláudio Bispo, Ricardo Freitas e Davis Nascimento, brasileiros, tá? É um livro brasileiro, muito bom. E o outro é Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Marcos Vinícius Narras. Então, esses livros eu vou disponibilizar para aquele que me pedir, tá? Eu não gosto de deixar ele livre ali, porque às vezes a gente só perde tempo, né? E quando a gente disponibiliza para as pessoas realmente, se teve o passo para ir buscar, ela tem o passo para ler também, tá? E outro livro muito bom, que também é gratuito, é o livro do Clube Essencial, que é o clube ao qual eu pertenço, que é o Clube dos Óleos Essenciais, que é um clube do Brasil. Todas as pessoas que entram para a doTERRA através do Clube Essencial, quer dizer, se você se cadastrar comigo na doTERRA, você tem acesso livre ao Clube Essencial, que tem inúmeras coisas maravilhosas pra gente ali, né? Inclusive esse livro, que hoje eu vou falar sobre o Peppermint, que está nesse livro aqui, né? Deixa eu colocar aqui no YouTube, aqui no TikTok, né? Esse Peppermint, ele tem um cheiro maravilhoso, é hortelã-pimenta, e está nesse livro. Esse livro aqui, ele tem os 200 óleos essenciais, mais de 200 óleos essenciais, que você pode ler sobre cada um deles e escolher o seu óleo preferido, né? Então eu vou falar hoje sobre o Peppermint, que é o óleo essencial. Tem vários produtos da doTERRA que tem o Peppermint. Então tem o Peppermint de 5 ml, que ele é um bem pequenininho assim, né? Tem o Peppermint de 15 ml e tem os rolons de Peppermint também, tá? O hortelã-pimenta, Peppermint, ele é uma planta híbrida, ele é um híbrido de menta aquática e hortelã verde, que ele foi descrito pela primeira vez por Carl Niels em 1753. Então, ele é um concentrado de mentol que é encontrado no hortelã-pimenta e distingue-se como um produto de melhor qualidade no mercado. Então, ele é excelente para um monte de coisa. Quer ver gripes e problemas de vias aéreas, bronquite, ele é, assim, fantástico, né? Frequentemente, ele é usado no creme dental. Você consome hortelã-pimenta no seu creme dental também, né? Goma de mascar e para higiene oral. Então, os produtos que você faz bochecho, ele tem também o hortelã-pimenta. É esse gostinho mesmo do creme dental, que é o hortelã-pimenta que eu tô falando aqui agora, tá? E ele também ajuda a aliviar mal-estar no estômago, promove função respiratória saudável. O hortelã-pimenta continua a ser um dos favoritos entre os óleos essenciais. O hortelã-pimenta, ele é indicado para desmame, se quiser desmamar uma criancinha, né, tá lá com seus 2, 3 aninhos, tá mamando, pode passar isso aqui no seio, que não vai fazer mal para a criança não vai querer mais mamar, né?
energizar e despertar. Quando você pinga ele na mão e cheira, cara, tua mente assim se desperta. Ele trabalha na hora com o teu sistema límbico e ele faz uma liberação de energia no seu corpo. Ele é fantástico. Tem prova para fazer, hortelã-pimenta antes. Exercício físico para fazer, hortelã-pimenta antes. Né? Então ele é muito bom. Enxágue bucal e mau hálito. Lembra que eu falei da propriedade que ele tem para colocar na pasta de dente? Então ele é muito bom para enxágue bucal. Dor de cabeça e enxaqueca. Tá com dor de cabeça, pinga na mão, cheira, ele age direto em todo o sistema nervoso central da gente aqui, ó. Má digestão ou gastrite. Então, aplicar sobre o abdômen, massagear no abdômen e pode também ingerir ele. O doTERRA, ele tem selo de pureza comprovado, tá? Que é o CPTG. Então, ele pode ser ingerido, tá? Na água ou em cápsula também. Perda de olfato, a pessoa perdeu o olfato por alguns motivos, ela pode ir cheirando que ele vai voltando o olfato da pessoa também. Pode aplicar também sobre o nariz aqui, ó. Sensação de calor e febre, pode aplicar quando as pessoas têm calor, especialmente na sola dos pés, né? Bebês usam muito isso aqui na solinha do pé, aquele touch que é rolãozinho, é passado na solinha do pé da criança e diminui ali a febre da criança, né? Sinusite, asma, tosse, complicações respiratórias. Então a gente respira, né? Ou com um difusor ultrassônico também é muito bom. Queimaduras acidentais ou queimaduras de sol, coloque ele puro, né? Só colocar a mão, coloque ele puro em cima, ele também tem essa função que é muito boa para o organismo da gente. E eu quero falar para vocês aqui, para a gente encerrar, tá? Então, assim, ó, vocês podem me seguir aqui, ó. Não esquece, vai ali, me segue, gente. Segue para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre saúde, sobre os óleos essenciais, sobre saúde física também. Tô sempre falando sobre esses benefícios do nosso corpo, né? No TikTok, o meu arroba é @eliane.óleosessenciais. No Instagram é @óleosessenciais.eliane e no YouTube, óleosessenciais.eliane. Segue aí pra gente ter uma boa conversa, beleza? E para eu encerrar essa conversa com vocês aqui, o que eu quero dizer, tá? A falta de conhecimento é a maior culpada pela desinformação. Leia e tire suas próprias conclusões sobre tudo o que ouvir na internet, inclusive sobre esse meu vídeo. Se você esteve aqui até o final, gostou, né? Quer seguir algumas dicas aqui sobre atividades físicas, exercícios físicos? Vá se instruir primeiro, leia. Hoje nós temos também as inteligências artificiais, uma porção delas que existe por aí. Vá ali e pergunte. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Tire suas conclusões para ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, tá? Então aqui, ó, um beijo para quem ficou comigo até agora. Obrigada àqueles que curtiram comigo aqui. Tudo de bom.